Também havia todas essas histórias na época. A história sobre quase tudo. Sim, essa é sobre como vocês não se davam bem. Não, nós não nos dávamos bem. Éramos 4 caras. Tínhamos brigas. Bem-vindos de volta ao nosso canal Ringo Starr, o coração dos Beatles. Não é apenas um baterista talentoso, mas também um símbolo de simplicidade e humor em um mundo sobrecarregado pelas pressões da fama. De um garoto frágil e doentio crescendo em Liverpool a estar nos maiores palcos do mundo. A jornada de Ringo é um testemunho do poder da paixão e da resiliência ao longo de sua carreira. Ele era a cola que mantinha a banda unida, um amigo confiável em meio a conflitos e turbulências. No entanto, por trás das luzes do palco e dos sucessos lendários, jaziam segredos não revelados. Agora, aos 84 anos, Ringo quebrou seu silêncio de décadas para revelar um detalhe chocante. Yoko Ono pode ter desempenhado um papel muito mais profundo na separação dos Beatles do que jamais imaginamos. Poderia esta ser a peça final do quebra-cabeça para desvendar o mistério por trás da dissolução da banda mais icônica da história? Vamos voltar no tempo e mergulhar na jornada de Ringo Starr, de um garoto comum a um ícone global da música, e descobrir o que ele tem a dizer sobre a ligação de Yoko Ono com a decadência dos Beatles. Richard Stark, mais conhecido como Ringo Starr, nasceu em 7 de julho de 1940 no bairro operário de Dingle, em Liverpool. Em uma família que valorizava música e dança, a infância de Ringo poderia ter parecido destinada à alegria. Mas o que se seguiu foi tudo menos um conto de fadas. Seus pais, Richard Starkey Sr. e Elsie Glee, outrora desfrutavam de uma vida social vibrante, repleta de música swing e dança de salão. Mas tudo mudou com o nascimento do pequeno Richie. A dinâmica familiar se transformou drasticamente. Elsie tornou-se extremamente protetora do filho, enquanto Grande Richie, como seu pai era conhecido, foi se afastando aos poucos, passando mais tempo em pubs e menos com a família. Suas vidas desmoronaram rapidamente, levando à separação e ao divórcio em 1944. Ringo ficou apenas com lembranças fragmentadas do pai. Enfrentou dificuldades após dificuldades, começando com uma experiência de quase morte na tenra idade de... O que deveria ter sido uma apendicectomia de rotina transformou-se em um pesadelo com complicações que o levaram a desenvolver peritonite. Sua recuperação se estendeu por 1 ano inteiro no hospital, onde enfrentou o isolamento da família e ficou para trás nos estudos. Quando voltou para casa, Ringo estava com dificuldades acadêmicas, sentindo-se desconectado dos colegas e lutando contra suas próprias inseguranças. Mas quando a vida parecia ter lhe dado mais um golpe cruel, algo inesperado aconteceu. Foi durante essa longa internação que Ringo descobriu sua paixão pela bateria. Batendo em tudo o que encontrava, era uma pequena faísca, mas que eventualmente se transformaria em uma obsessão para a vida toda. A equipe médica, tentando entreter as crianças, as incentivava a tocar música. E Ringo aproveitou a oportunidade, usando baquetas improvisadas para marcar ritmos que logo se tornariam sua fuga das duras realidades de sua infância. Como o destino quis um episódio de tuberculose em 1953, o enviou de volta para uma casa de repouso, desta vez por 2 anos. Mais uma vez, Ringo encontrou consolo na música, imergindo-se no som da bateria, enquanto outros instrumentos não lhe despertavam interesse. Sua jornada foi longe de ser. Mas a resiliência que ele desenvolveu durante esses anos se tornaria uma característica definidora do homem que mais tarde conquistaria o mundo com os Beatles. Quando voltou para casa, a escola era uma lembrança distante e Ringo não tinha interesse em retornar.
Em vez disso, encontrou alegria em tocar junto com a música, batendo em latas de biscoito com gravetos enquanto sua mãe se casava novamente e tentava reconstruir suas vidas. Seu padrasto, Harry Graves, tornou-se uma presença constante apresentando Ringo ao mundo da música de Big Band e lhe ensinando uma lição de bondade, um contraste gritante com o mundo ao seu redor. O bairro de Ringo era sombrio, cheio de pequenas casas em ruínas e assolado pelo crime. Era um lugar onde você mantinha a cabeça baixa e tentava sobreviver. Mas mesmo em meio a esse ambiente difícil, a paixão de Ringo pela música só se aprofundou. Embora ele lutasse para manter empregos, seja como ferroviário ou garçom, seu amor pelo ritmo nunca vacilou. E quando finalmente conseguiu um estágio como mecânico, não foram as máquinas que capturaram sua imaginação, mas a cena musical que começou a tomar forma ao seu redor. Foi nesses momentos despretensiosos que o destino de Ringo se delineou, escrita lentamente, de uma criança doente que batucava nos armários do hospital, a um jovem que descobriu a música skiffle e formou amizades que moldariam seu futuro. A infância de Ringo foi uma série de desafios que o prepararam para algo muito maior do que ele jamais poderia ter imaginado. Mal sabiam que aquele garoto das ruas difíceis de Liverpool um dia mudaria o mundo uma batida de cada vez. Mas como essas dificuldades iniciais moldaram o homem que mais tarde ascenderia à fama como baterista dos Beatles. Continue assistindo, enquanto descobrimos as reviravoltas que levaram à extraordinária jornada de Ringo rumo ao estrelato. No início de sua carreira, durante os intervalos de almoço na fábrica Ringo Starr e seu amigo Roy Trafford, costumavam ir a um pequeno clube chamado Cellar para se entregarem à sua paixão pela música. Trafford dedilhava seu violão enquanto Ringo improvisava usando qualquer coisa que encontrasse. Uma caixa, uma lata de biscoitos, ou até mesmo o encosto de uma cadeira, para criar ritmos. Sua banda improvisada logo atraiu outro vizinho e colega de trabalho, o guitarrista Eddie Miles, e juntos formaram a Eddie Miles Band. Mais tarde, em uma homenagem a um famoso ponto turístico de Liverpool, o grupo mudou seu nome para Eddie Clayton e o trio Clayton Square se aventurou na popular onda do skiffle, tocando músicas animadas como Rock Island Line e Walking Cane. Ringo, sempre inventivo, usava um dedal para raspar uma tábua de lavar roupa, adicionando uma batida simples, mas contagiante. Ele também tinha um amor natural pela dança, assim como seus pais, e ele e Roy até fizeram aulas de dança juntos para aprimorar seus passos para as noitadas. Mas a verdadeira virada de jogo aconteceu no Natal de 1957, quando o padrasto de Ringo, Harry Graves, lhe deu sua primeira bateria, um conjunto de segunda mão composto por uma caixa, um bumbo e um prato improvisado feito com a tampa de uma lata de lixo. Pode ter sido rudimentar, mas era tudo o que Ringo precisava para começar a dominar a arte de tocar bateria. Sua nova habilidade elevou as apresentações da banda de Eddie Clayton, rendendo-lhes mais shows em Liverpool. No entanto, à medida que o rock and roll americano começou a varrer o Reino Unido, a onda do skiffle estava desaparecendo rapidamente. Em novembro de 1959, Ringo tomou uma decisão crucial. Juntou e also os adolescentes de Al Caldwell, grupo ensaios por para fazer a transição do skiffle para rock and roll propriamente dito. A banda experimentou vários nomes de Raging Texans, a Jetstorm and the Raging Texans, antes de finalmente se estabelecer como Rory Storm and the Hurricanes. Foi nessa época que Richard Starkey se tornou oficialmente Ringo Starr.
inspirado pelos anéis que usava e querendo um nome artístico com um toque country western. As apresentações solo de Ringo, apelidadas de Star Time, tornaram-se uma parte marcante dos shows dos Hurricanes no início de 1960. Rory Storm and the Hurricanes ascenderam ao estrelato, tornando-se uma das bandas mais populares de Liverpool. Sua grande oportunidade surgiu em maio daquele ano, quando receberam uma proposta para uma residência de 3 meses, em um acampamento de férias Butlins, no país de Gales. Inicialmente, Ringo ficou dividido. Aceitar o trabalho significaria abandonar seu aprendizado de quase 5 anos como mecânico. Mas Ringo seguiu seu coração e essa escolha mudaria sua vida para sempre. A residência no Butlins abriu portas para oportunidades maiores, incluindo uma turnê com apresentações em bases da Força Aérea dos EUA na França. Apesar das experiências empolgantes, Ringo admitiu mais tarde que a turnê não foi tão agradável quanto ele esperava, pois as tensões entre franceses e britânicos criaram uma atmosfera desconfortável. Os Hurricanes estavam em alta, tanto que inicialmente recusaram uma oferta para se apresentar em Hamburgo, na Alemanha, em favor de seu compromisso com o Butlins, mas eventualmente mudaram de ideia, o que levou a uma convergência fatídica de eventos em 1º de outubro de 1960. Rory Storm e os Hurricanes se juntaram aos Beatles no Bruno Koch-Mitters Kaiser Keller Club em Hamburgo. Os Hurricanes eram a atração principal, enquanto os Beatles, ainda relativamente desconhecidos, tocaram como banda de abertura. Foi nessa época que Ringo conheceu John Lennon, Paul McCartney e George Harrison pela primeira vez, e em 15 de outubro de 1960, Ringo tocou bateria com os Beatles pela primeira vez em uma gravação de Summertime, ao lado da banda e do vocalista de Rory Lou Walters. A bateria de Ringo causou uma ótima impressão. Ele não apenas se apresentou ocasionalmente com os Beatles durante sua temporada em Hamburgo, como também chamou a atenção do músico Tony Sheridan. Sheridan ficou tão impressionado com o estilo único de Ringo que até tentou recrutá-lo para a banda. Afastar-se dos Hurricanes para se juntar à sua própria banda. Mal sabiam na época, mas a jornada de Ringo Starr com os Beatles estava apenas começando e o ritmo da história estava prestes a mudar para sempre. Ao se juntar aos Beatles em janeiro de 1962, Ringo Starr tomou a decisão que mudaria a sua vida, deixar Rory Storm and the Hurricanes, uma banda que lhe trouxera alguma fama, mas que o deixara ansiando por mais. Depois de uma breve apresentação com Tony Sheridan em Hamburgo, Ringo retornou aos Hurricanes para o que seria sua última temporada no Butlins. Mas em 14 de agosto, tudo mudou quando ele recebeu um telefonema fatídico de ninguém menos que John Lennon, convidando-o para se juntar aos Beatles. Apenas 2 dias depois, o empresário dos Beatles, Brian Epstein, deu a notícia devastadora ao então baterista Pete Best. Os rapazes querem você fora e Ringo dentro. Best lembrou-se de ter ouvido que o produtor George Martin não estava satisfeito com sua bateria e que a banda simplesmente sentia que ele não se encaixava. Foi um golpe duro, mas Ringo estava pronto para assumir o papel que mudaria sua vida para sempre. O primeiro show de Ringo com os Beatles aconteceu em 18 de agosto, em 1962, num baile em Port Sunlight. Ringo começou a vida, mas nem tudo correu às mil maravilhas. No dia seguinte, no icônico Cavern Club, os fãs enfurecidos de Pete Best protestaram veementemente, gritando "Pete para sempre". Ringo nunca saiu do local, e mesmo na casa de Best, a reação foi tão intensa que George Harrison foi agredido por um fã furioso e Epstein teve que contratar um guarda-costas para proteger Ringo. Apesar desse começo conturbado, o destino de Ringo estava selado. Ele agora fazia parte dos Fab Four. Em 4 de setembro de 1962,
Ringo teve sua primeira sessão de gravação com os Beatles, mas as coisas não saíram como planejado. O produtor George Martin estava cético quanto à capacidade de Ringo e, como se sabe, trouxe o baterista de estúdio Andy White para a sessão seguinte, em 11 de setembro, para tocar no single de estreia Love Me Do. Ringo acabou tocando pandeiro, o que gerou temores de que sua passagem pelos Beatles seria curta. Mais tarde, admiti, pensei que estavam me fazendo o mesmo que fizeram com Pete Best. Mas Martin logo esclareceu que era apenas uma precaução. E em novembro de 1962, os fãs dos Beatles já o haviam abraçado completamente como um dos seus. Alguns até clamavam para que ele cantasse e sua confiança na banda cresceu exponencialmente. Ringo rapidamente se tornou mais do que apenas o baterista dos Beatles. Ele era uma figura querida por si só, não é? Sua personalidade alegre conquistou fãs por todo o Reino Unido e sua energia contagiante estava em plena evidência durante suas apresentações icônicas. Em 1963, a Beatlemania explodiu na Grã-Bretanha com o segundo single da banda. Please, Please Me disparou nas paradas musicais, e sua aparição na televisão no programa Thank Your Lucky Stars foi um ponto de virada, solidificando seu status como a maior banda do país. Ringo, com seu charme característico, tornou-se o favorito do público e logo os fãs usavam broches com a frase "Eu amo Ringo", enquanto músicas como I Want to Kiss Ringo, Goodbye e Ringo for President inundavam as rádios à medida que a popularidade dos Beatles crescia. Ringo aproveitou sua parcela dos holofotes, curtindo o estilo de vida festeiro que vinha com a fama. Ele se lembrava com carinho, vivia em boates por 3 anos. Era uma grande festa sem parar. Suas habilidades de dança, frequentemente elogiadas, tornaram-se parte de seu carisma, e quando os Beatles cruzaram o Atlântico em fevereiro de 1964 para se apresentar no programa do Ed Sullivan, o poder estelar de Ringo brilhou intensamente, com 73 milhões de telespectadores sintonizados. Ele conquistou os corações da América. Eu sabia que tinha feito sucesso nos Estados Unidos, disse Ringo mais tarde, vendo todas as crianças acenando para mim. Era inacreditável. Éramos apenas rapazes comuns, mas tínhamos conseguido. A fama de Ringo continuou a crescer, principalmente com seus momentos de destaque durante os shows carinhosamente chamados de Hora da Estrela, quando John Lennon colocava um microfone em frente à sua bateria. Incendiando a plateia, seu humor seco e charme natural o tornaram um destaque. No primeiro filme dos Beatles, A Hard Day's Night, o diretor Richard Lester criou cenas para destacar o talento expressivo de Ringo, que aliás foram elogiadas tanto pela crítica quanto pelos fãs. Alguns dos momentos mais memoráveis de Ringo foram filmados enquanto ele ainda se recuperava de uma noite de festa. Sua peculiaridade, como Epstein a descreveu, só o tornou ainda mais querido pelo público. Apesar do enorme sucesso, tensões e desafios surgiram em 1964, quando os Beatles se preparavam para uma turnê mundial. Ringo adoeceu gravemente com amidalite e faringite, o que o obrigou a perder 5 shows. Ele temia o pior ser substituído permanentemente quando o baterista de estúdio Jimmy Nicole assumiu seu lugar temporariamente. Felizmente, Ringo se reuniu à banda em Melbourne, embora a pressão da bitomania estivesse começando a pesar sobre todos eles. Antes de um show em Montreal, Ringo chegou a receber uma ameaça de morte assustadora, o que o levou a colocar seus pratos na vertical para se proteger durante a apresentação. Em meio ao caos, os Beatles lançaram o álbum Revolver em 1966, que incluía o sucesso Yellow Submarine, dando a Ringo sua primeira experiência como vocalista principal em um single número 1 no Reino Unido.
Mas, no final daquele ano, a banda já estava farta da agenda implacável de turnês. Ringo refletiu. Desistimos das turnês na hora certa. 4 anos de Beatlemania foram suficientes para nós. Ele logo se mudou para uma propriedade maior, Sunny Heights, e se concentrou em sua bateria para o álbum histórico da banda, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, apesar do sucesso. Ringo admitiu se sentir pouco mais que um músico de estúdio às vezes, à medida que o controle de Lennon e McCartney sobre o processo criativo crescia e as tensões internas na banda continuavam a aumentar. Ringo chegou a deixar os Beatles brevemente em 1968 durante a gravação do álbum branco, frustrado com o comportamento controlador de McCartney e a passividade agressiva entre Lennon e Harrison. Ringo se refugiou na Sardenha, onde encontrou consolo e escreveu Octopus's Garden. Quando retornou 2 semanas depois, Harrison o recebeu de braços abertos, cobrindo sua bateria com flores como um gesto de paz. No entanto, as rachaduras já estavam aparecendo e com as problemáticas sessões de Let It Be em 1969, os dias dos Beatles estavam contados. Em 20 de agosto de 1969, os Beatles gravaram juntos pela última vez nos estúdios Abbey Road. Poucas semanas depois, Lennon anunciou sua saída em particular e em 10 de abril de 1970, McCartney oficializou o fim dos Beatles. Mas como Ringo Starr se sairia após a maior separação de banda da história, continue lendo para descobrir como ele navegou pela vida além dos Beatles. A bem-sucedida carreira solo de Ringo. Após o fim dos Beatles, Ringo Starr saiu de trás da bateria para construir uma impressionante carreira solo, provando que era muito mais do que apenas o baterista dos Beatles. Quase imediatamente, Starr deixou sua marca nas paradas com o contagiante sucesso de 1971, It Don't Come Easy, uma música que mostrou sua capacidade de brilhar sozinho. Esse sucesso foi apenas o começo. Ele alcançou 2 singles número 1 nos EUA, a Emotionante Photography, co-escrita com George Harrison, e a divertida You're 16, que consolidou ainda mais seu lugar como artista solo em destaque no Reino Unido. Back Off Boogaloo chegou ao 2º lugar, tornando-se um de seus lançamentos solo de maior sucesso em sua terra natal. Em 1973, o álbum solo de Starr, Ringo, tornou-se um sucesso estrondoso, alcançando o top 10 tanto no Reino Unido quanto nos EUA. Foi uma grande conquista que provou que Starr era mais do que capaz de prosperar fora da sombra dos Beatles. O álbum contou com contribuições de seus ex-companheiros de banda, estreitando ainda mais a lacuna entre sua jornada musical passada e presente. Mas os talentos de Ringo iam muito além da música. Ele se tornou um rosto familiar na televisão, participando de inúmeros documentários e até apresentando programas. Um de seus papéis mais queridos foi como narrador das 2 primeiras temporadas da série infantil Thomas e Seus Amigos, onde sua voz calorosa e distinta se tornou icônica para toda uma nova geração de fãs. Ele também assumiu o papel de Senhor Maestro do programa infantil da PBS Shining Time Station. Ringo Starr encantou mais uma vez o público jovem com seu charme e humor, enquanto sua fama como músico solo crescia. Em 1989, ele lançou Ringo Starr and His All-Star Band, reunindo uma formação rotativa de músicos talentosos para excursionar com ele pelo mundo. Sua banda rapidamente se tornou a favorita dos fãs, conhecida por suas performances energéticas repletas de uma mistura de sucessos solo de Ringo, clássicos dos Beatles e músicas de seus companheiros de banda. O conceito era simples, porém brilhante. Cada membro da banda tinha seu momento de destaque, criando um show colaborativo e festivo. Além do sucesso comercial, o estilo de bateria de Starr lhe rendeu amplo reconhecimento e admiração.
ao contrário de muitos bateristas que se concentravam na precisão técnica. Ringo priorizava a sensação, o ritmo e a musicalidade. Sua maneira de tocar não se tratava de solos vistosos, mas sim de servir a música. Sua abordagem sutil, porém criativa, influenciou inúmeros bateristas a abordarem sua arte de uma maneira mais ponderada e composicional, com técnicas como o uso da pegada combinada, afinação mais grave da bateria e abafamento de ressonâncias tonais. Todos esses aspectos se tornaram definidores da bateria moderna. O próprio Starr frequentemente citava seu trabalho na faixa Rain dos Beatles como sua melhor performance de bateria já gravada, um testemunho de sua habilidade e sensibilidade atrás da bateria. As contribuições de Ringo para a música não passaram despercebidas. Em 1999, ele foi introduzido no Hall da Fama dos Bateristas Modernos. E, em 2011, os leitores da Rolling Stone o classificaram como o quinto maior baterista de todos os tempos, uma grande honra para alguém que frequentemente minimizava suas próprias habilidades. E talvez o mais significativo seja que Starr se tornou um dos poucos artistas a ser introduzido no Hall da Fama do Rock and Roll 2 vezes, primeiro como membro dos Beatles em 1988 e depois como artista solo em 2015, consolidando seu legado como uma figura verdadeiramente icônica na história da música. Em 2018, Starr foi condecorado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II, tornando-se Sir Richard Starkey, por seus serviços à música, uma honra que coroou décadas de conquistas notáveis. Apesar de sua longa carreira, Ringo permaneceu humilde, frequentemente dizendo que tinha sorte de ter feito parte de uma jornada musical tão histórica. Mas sua influência, charme e talento são inegáveis, assim como seu lugar na história da música. Mas como era a vida de Ringo Starr, além dos palcos e estúdios, como esse músico lendário lidou com os altos e baixos da fama. Continue acompanhando, enquanto exploramos o lado pessoal da extraordinária vida de Ringo. A vida pessoal de Ringo Starr é tão fascinante quanto sua trajetória rumo à fama. Ele conheceu a cabeleireira Maureen Cox em 1962, na mesma semana em que entrou para os Beatles. O romance relâmpago levou ao casamento em fevereiro de 1965 com o empresário dos Beatles, Brian Epstein, como padrinho, e George Harrison, e o padrasto de Starr, Harry Graves, como testemunhas. O casamento até inspirou a canção Treat Him Tender Maureen dos Chiclets, que conquistou o público. Ringo e Maureen tiveram 3 filhos. Zach, nascido em 13 de setembro de 1965. Jason, nascido em 19 de agosto de 1967. E Lee, nascido em 11 de novembro de 1965. Em 1970, Starr comprou a propriedade de John Lennon Tittenhurst Park em Berkshire e mudou-se com a família para a mansão. No entanto, o casamento foi repleto de desafios e, após repetidas infidelidades, Ringo e Maureen se divorciaram em 1975. Tragicamente, Maureen faleceu de leucemia em 1994, aos 48 anos. O encontro entre Ringo e a atriz Barbara Bach no set de filmagem de Caveman deu início a um romance que culminaria em seu casamento no Marylebone Town Hall em 27 de abril de 1981. Juntos, eles construíram uma vida. Era uma mistura de glamour e privacidade, dividindo seu tempo entre suas casas em Cranley, Surrey, Los Angeles e Monte Carlo em 1985.
Ringo se tornou o primeiro Beatle a ser avô quando a filha de Zack Tatia Jane Stark nasceu seguindo os passos do pai. Zack se tornou um baterista talentoso, tocando com bandas como The Who e até mesmo acompanhando o pai no palco durante turnês com bandas de estrelas. Ringo agora ostenta um legado crescente de 8 netos e, em 2016, se tornou bisavô, o primeiro na história dos Beatles. Apesar de sua riqueza e fama, Ringo sempre manteve um estilo de vida simples. Em 2011, ele foi listado como o número 56 na lista dos mais ricos do Sunday Times, com uma fortuna estimada em 150 milhões de libras. E em 2012 foi reconhecido como o baterista mais rico do mundo. Em 2014, Ringo colocou sua extensa propriedade de 80 hectares em Surrey Ridinghurst à venda, mas ainda manteve propriedades em Chelsea, Londres e Los Angeles. Um ano depois, ele e Bach leiloaram uma quantia incrível. A coleção de itens pessoais, incluindo a primeira bateria Ludwig do Astro e uma cobiçada primeira prensagem do álbum branco numerada 000001, foi leiloada e arrecadou mais de 9 milhões de dólares, com parte da renda destinada à Fundação Lotus, instituição de caridade fundada pelo casal. As opiniões de Ringo sobre eventos atuais também foram notícia. Em 2016, ele manifestou apoio à decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia, chamando o Brexit de uma ótima ideia, embora mais tarde tenha expressado frustração com seu lento progresso. Em 2017, ele pediu publicamente que a Grã-Bretanha assumisse o controle e avançasse com o processo. Em 2021, o nome do astro apareceu nos Pandora Papers, uma investigação global que revelou as transações financeiras secretas de celebridades e políticos que usam paraísos fiscais para proteger sua riqueza longe dos holofotes. Ringo leva um estilo de vida pacífico e consciente da saúde. Vegetariano há anos, ele é conhecido por evitar alho e cebola devido a alergias, conforme confirmado por Mary McCartney. Ele pratica meditação diariamente e sua vida é centrada em seu agora icônico lema Paz e Amor. Agora, aos 84 anos, Ringo Starr volta a ser notícia. Desta vez, com uma coleção de itens pessoais, incluindo a primeira bateria Ludwig do Astro e uma cobiçada primeira prensagem do álbum branco numerada 000001. Confissão bombástica que pode mudar tudo. Pensávamos que sabíamos tudo sobre o fim dos Beatles. O que Ringo revelou depois de todos esses anos, continue lendo para descobrir. Após décadas de silêncio, Ringo confessou que Yoko Ono teve um papel muito maior na desintegração da banda do que se reconhecia anteriormente. Segundo Ringo, a influência de Yoko sobre John Lennon não era apenas pessoal, ela afetou drasticamente a dinâmica da banda. Sua presença constante no estúdio e seu envolvimento nas decisões criativas de Lennon criaram um ambiente cada vez mais tenso e divisivo, levando as relações já fragilizadas entre os Beatles a um ponto de ruptura. Ringo se lembra vividamente das sessões de gravação do álbum branco como um ponto de virada crucial. A presença inabalável de Yoko ao lado de Lennon causou crescente frustração entre Paul McCartney, George Harrison e o próprio Ringo. O que antes era um grupo colaborativo e unido, agora se via dividido, com John e Yoko de um lado e o resto da banda se sentindo cada vez mais alienado. Ringo descreveu a atmosfera como tóxica, onde divergências artísticas se transformavam em conflitos pessoais e ressentimentos fervilhavam sob a superfície.
A confiança e a camaradagem que haviam impulsionado seu sucesso criativo estavam se desfazendo e a influência parece ter sido o ponto de virada. As reflexões sinceras de Ringo também destacam o preço pessoal que essas tensões cobraram dele à medida que a banda se fragmentava. Ringo começou a se sentir marginalizado e desvalorizado, o que levou a uma breve, porém significativa saída da banda durante as sessões do álbum branco. Ele relata como a pressão se tornou insuportável e como sua saída emocional foi um sinal claro da turbulência interna que assolava os Beatles. Embora Lennon o tenha convencido posteriormente a retornar, as rachaduras na unidade da banda eram profundas demais para serem totalmente reparadas. O que talvez seja mais comovente na confissão de Ringo é o reconhecimento do impacto emocional que esse período teve sobre ele, observando as amizades próximas. Ringo viu o grupo desmoronar em tempo real e presenciou os Beatles, outrora inseparáveis, se distanciarem cada vez mais. Ele fala com tristeza sobre como a química lendária do grupo foi destruída por conflitos internos, exacerbados pela influência de Yoko sobre John. À medida que cada membro começou a seguir seus próprios interesses, os Beatles se tornaram mais uma coleção de indivíduos do que a banda icônica que conquistou o mundo. Mas as revelações de Ringo vão além do papel de Yoko na decadência dos Beatles. Ele também reflete sobre suas próprias lutas durante esse período turbulento, particularmente sua batalha contra o alcoolismo que ocorreu paralelamente à desintegração da banda. Seus desafios pessoais, combinados com as pressões da fama e o desmoronamento dos Beatles, criaram uma tempestade de caos em sua vida. Mesmo assim, Ringo encontrou o caminho para a sobriedade, demonstrando notável resiliência e força diante da adversidade. A confissão de Ringo traz uma nova perspectiva profundamente pessoal para a história da separação dos Beatles. O papel de Yoko Ono, há muito especulado, agora é confirmado como um fator significativo no desmoronamento da banda, mas o relato de Ringo também. A obra ressalta as cicatrizes emocionais deixadas por esse período turbulento. Para Ringo não foi apenas o fim de uma banda, mas o fim de uma irmandade. Suas reflexões sobre os últimos anos dos Beatles são repletas de dor e nostalgia, enquanto ele relembra o que foi perdido tanto musical quanto pessoalmente ao revelar sua versão da história. Isso nos leva a questionar: será que outro membro dos Beatles se manifestará para compartilhar sua perspectiva? Será que entrevistas antigas de Paul McCartney ou até mesmo de George Harrison poderiam oferecer mais informações sobre as lutas internas da banda? Com tantas histórias não contadas sobre o fim dos Beatles, o quadro completo ainda pode estar longe de ser revelado. Fiquem ligados, pois vamos nos aprofundar nas perspectivas daqueles mais próximos da banda e descobrir o que realmente aconteceu nos bastidores durante aqueles últimos dias.